Olá, sexto ano. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de estatística. Então, foi passado para casa a página 318 e 319, que nós vamos corrigir agora, antes de dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos relembrar alguns conceitos de estatística. Então, nós vimos que estatística é a metodologia científica para obtenção, organização e análise de dados. Então, é feito através de pesquisas, certo? Através de gráficos, como a gente viu aí na página 16. Tem um gráfico de colunas, certo? E na página 317 também tem um gráfico aí falando do sabor de creme dental preferido. Então, nós vimos também a coleta de dados e agora nós vamos responder a página 318 e 319 para a gente conhecer um pouquinho mais dos gráficos estatísticos. Correção, página 318. Questão de número 1. A questão de número 1, ele pergunta o que é censo, não é isso? Então, na pergunta número 1, você vai responder. Então, eu pedi para vocês fazerem a página 318 no livro, copiar do livro e responder no caderno, porque no livro não tem espaço suficiente para vocês responderem. Então, censo, nós vimos aí o quê? O censo, além de fazer a contagem da população brasileira, também revela vários tipos de aspectos. Então, se você pesquisou na internet ou em outros livros o que é censo, é aquela pesquisa para a contagem da população, certo? E também ver as características da população. Então, isso é feito através do censo. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar em censo, já tenham visto em algum lugar. Certo? Então, o censo é a contagem da população brasileira. Se você já respondeu, você vai colocar um Czinho aí. Se você não respondeu, você vai responder agora juntamente com a correção da nossa atividade. Questão número 2. Como se dá a coleta de dados de forma direta e de forma indireta? Então, eu tenho a forma direta, não é isso? Então, a coleta de dados, ela é feita de forma direta, porque o pesquisador entrevista diretamente cada pessoa. Entrevista cada pessoa, certo? Diretamente, e vai ter ali a pesquisa, as informações pessoalmente. Então, essa é a forma direta, né? Um exemplo, pode ir uma pessoa na sua casa e fazer a pergunta, né, aos membros da sua família ali, pessoalmente. Essa é a forma direta. E nós temos também a forma indireta, que é através de documentos ou relatos, né? Isso já existente.
Eu vou fazer um dado, eu vou fazer um gráfico estatístico através de informações ou documentos que eu já possuo, certo? Então, aí eu vou trabalhar indiretamente. Questão de número 3. Cite 3 exemplos de notícias em que você pode encontrar gráficos. Então, a questão 3 é uma questão pessoal. Você vai ver 3 exemplos de notícia em que você pode encontrar gráficos. Então, se você abrir um jornal, você vai encontrar gráficos estatísticos. Se você abrir uma revista, certo? Então, se você tiver outro tipo em casa de documento ou algo parecido que esteja relacionado a um gráfico estatístico, você pode citar como exemplo, certo? Você também tem aí rádio, né, isso, notícias em rádio. Vocês também podem acompanhar o noticiário, o telejornal e observar os exemplos de notícias que podemos encontrar de gráficos. Agora vamos para a página 319. A questão de número 4. A dona da sorveteria, 40 Sabores, fez uma pesquisa e constatou que 100 dos seus clientes tinham preferência por 5 sabores exóticos que ela fornecia. Veja a pesquisa e responda. Então, sabor tapioca, 37 votos. Graviola, 21. Açaí, 13. Romeu e Julieta, 14. Cupuaçu, 15. Total aí de 100 votos. Então, a sorveteria 40 Sabores fez aí a pesquisa. Então, vamos responder o que se pede. Qual é a preferência dos clientes da sorveteria? Qual é o que tem mais votos? É a preferência é tapioca, certo? Com 37 votos. Aí é a preferência. Qual é a diferença entre o mais votado e o menos votado? O mais votado é 37. O mais votado é 37 e o menos votado, 13. Que é a diferença entre o de tapioca e o de açaí, certo? Então, a diferença foi de 24. Qual é a diferença? 24 votos. Letra C. Qual é a porcentagem dos clientes que votou em Cupuaçu? Cupuaçu foram 15 votos. Certo? Então, como é que a gente vai fazer para calcular aí a porcentagem? Alguém fez a porcentagem de 15, 15 votos de Cupuaçu. Se você fez aí, a gente vai observar o resultado. 15 votos, então está representando, você pode botar de lado 15%, 15%. Ou você pode botar aquele símbolozinho de porcento que vocês já conhecem, certo? 20%, 15%, 7%, tem aquele símbolo que é o tracinho com as duas bolinhas. Então, aí, nós temos a correção da página 318 e 319. Agora, vocês vão abrir o livro na página 320 para a gente continuar falando sobre gráficos estatísticos.
Página 320, vocês vão acompanhar. Vamos ler e vamos explicar. Vocês estão vendo aí, todo mundo conhece esse tipo de planilha que vocês podem ver no celular, no computador. Planilhas e tabelas eletrônicas também são exemplos aí relacionados à estatística. Construir tabelas ajuda a determinar a leitura de um gráfico, de um evento e de uma situação estatística que determine probabilidades. Existem vários tipos de tabelas que podem ser construídas manualmente e através de programas eletrônicos, como, por exemplo, o Excel. As tabelas ou planilhas manuais indicam a situação simples que representa uma determinada pesquisa de campo. Exemplo, foram entrevistados 100 pessoas sobre a preferência de 3 tipos de um determinado produto. Após a realização da pesquisa de campo, apresentou-se a seguinte tabela. Produto A, 32 na preferência. Produto B, 27 na preferência. E produto C, 41 na preferência. Então, vejam aí que é outro exemplo de representar a estatística através de planilhas e tabelas eletrônicas. Então, a gente vai falar um pouquinho de gráfico. Vocês devem ter visto os tipos de gráficos que servem para representar, certo? Alguma coisa relacionada à estatística. Só que a gente tem alguns tipos, então a gente vai ver agora, porque não é só uma representação, como a gente viu na página 317, falando do creme dental. A gente não só tem aquele tipo de gráfico, nós temos vários tipos que a gente vai ver agora no decorrer, certo? Então, os gráficos, eles são recursos visuais para que a gente possa entender o que está sendo utilizado e facilitar a leitura e a compreensão daquelas informações dos processos naturais, sociais e econômicos. Ou seja, é uma forma de eu visualizar melhor. É isso? Com o gráfico, eu vou conseguir entender melhor o que é que está acontecendo, eu vou conseguir ler melhor os dados. O gráfico é uma representação em forma geométrica construída de uma maneira exata e precisa através de informações numéricas, pesquisa e organização de tabela. É para expressar melhor, simplificadamente, matematicamente ou não, com alguns dados. Então, nós temos gráficos de barra. É um exemplo. Gráficos de barras horizontais. Gráfico de barras horizontais. Então, vocês vejam aí, os valores vão ficar na horizontal. Então, observem na página 321. Maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, eu estou vendo aí, certo? O gráfico de barras horizontais. Estão vendo aí Estados Unidos, Argentina, China, Alemanha e Japão. Todos com a representação na horizontal. Depois eu tenho exportações brasileiras. Primeiro a exportação e depois a importação. Estados Unidos, Argentina, China, Alemanha e Nigéria. Todos os gráficos, tanto o azul quanto o vermelho, estão aí na representação horizontal. Então, também nós temos o gráfico de colunas.
gráfico de colunas, certo? Ao invés de ser deitado na horizontal, eles vão estar em pé na vertical. O gráfico de colunas é composto por dois eixos, uma vertical e outra na horizontal, certo? Então, vocês têm aí, ó, as barras verticais, também denominadas de colunas. São retângulos com alturas proporcionais ao valor. Então, veja aqui embaixo tem a medida dos 2 anos, certo? E em cima tem a área desmatada. Então, de 89 para 90, ela quase chegou em 15 mil. De 90 para 91, 10 mil de área desmatada, 10 mil quilômetros quadrados. 91 para 92, quase chega em 15. 92 para 94, quase chegando em 15 mil. De 94 para 95, ela chegou em quase 30 mil quilômetros quadrados de área aí, desmatamento. 95 para 96, passou um pouquinho de 15 mil, de 96 a 97, e chegando até 2005 e 2006, que é uma estimativa. É mais ou menos o valor que pode obter aí, certo? Não é o valor totalmente correto, mas se tem aí uma base. Então, o gráfico de barras e o gráfico de colunas, eles são muito parecidos. Um vai estar na horizontal e o outro vai estar na vertical. Certo? Então, também nós temos outros tipos que vocês já viram, talvez não tenham visto ainda, mas ainda vão ver, certo? A gente vai colocar aqui. Temos gráficos de linhas, certo? Que são os gráficos apresentados que vocês veem na TV, que são os pontinhos. Quando está aumentando, as linhas vão subindo. Quando está diminuindo, as linhas vão caindo. E quando está estável, não teve variação, fica ali reto. Ele nem sobe e nem desce, certo? Também temos o gráfico de setores. Também temos os gráficos de setores, certo? Que é conhecido como gráfico de pizza. Porque ele é redondo e realmente parece uma pizza. Então, esses são os tipos de gráficos que vocês ouviram ou vão ver no decorrer, certo? Então, na página 322, vocês têm aí, não existe diferença entre o gráfico de barra e o gráfico de coluna sobre o ponto de vista de construção. Vocês viram que um está na horizontal e o outro está na vertical, são muito parecidos, já que eles usam retângulos profissionais, de acordo com uma escala previamente estabelecida. A única diferença é que o gráfico de colunas necessariamente tem que ser vertical. Ele tem que ser construído de baixo para cima. Já a planilha eletrônica realizada e elaborada pelo Excel nos permite a visualização do gráfico de acordo com as postas. Você está vendo aí, a planilha é bem fácil da gente visualizar. Depois, a gente tem aí um exemplo de um gráfico de colunas. E esse redondo que vocês estão vendo aí é o gráfico de setores, que é o famoso gráfico de pizza, certo? Então, vamos continuar. Vamos observar aqui na página 324. Vamos observar aqui na página 324 a questão de número 6. Ok? Página 324, a questão de número 6. Ok?
A questão 5 vai ficar para vocês fazerem em casa, que é a tabela do lado, mostra o número de alunos matriculados e uma determinada região do Brasil no ensino médio. Construa o gráfico de colunas para representar. Então, aí vocês vão fazer em casa, mas no final da aula eu vou colocar a atividade de casa separadamente. Okay? Então, primeiro ano, os alunos, segundo, o terceiro e o total, e vocês vão fazer o gráfico bem direitinho no caderno de vocês, também valendo como atividade para mim. Mas vamos para a questão de número 6. Observe o gráfico a seguir e responda. Então, vejam aí o gráfico que a gente está vendo, que é o gráfico de colunas, tanto na questão 6, quanto na questão 7, quanto na questão 8. Nós vamos resolver algumas, e algumas vocês vão resolver em casa, porque vocês vão precisar fazer algumas continhas. Então, as continhas vocês vão fazer em casa, ok? Algumas a gente vai fazer agora, outras vocês vão fazer em casa, ok? Então, vamos lá. Quantidade de pessoas que visitaram o Parque do Ibirapuera. Então, vejam que embaixo, na horizontal, tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E na vertical tem a quantidade de pessoas, certo? Que vai até aí 900. Então, o máximo aí é 900. Não chega não, mas é o máximo aí, até 900 pessoas. Letra A. Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? Então, a maior quantidade foi na sexta-feira, porque teve 804. Letra B. Em qual dia da semana houve menos visitantes? Na segunda. Segunda-feira, porque só teve 446 visitantes. C. Vocês vão acompanhando e fazendo aí no livro de vocês. Quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nos 5 dias? Então, vocês vão fazer a continha de mais, aí agora, certo? Vocês vão colocar aí 446 mais 732 mais 655 mais 491 mais 804. Vão fazer a continha aí no próprio caderno de vocês e vão colocar a quantidade de visitantes, certo? Então, como eu falei, algumas continhas, algumas vamos fazer aqui e outras vocês vão fazer em casa ou podem fazer aí mesmo e já colocar a resposta. Ok? Questão 7. O gráfico representa o número de vezes que Sérgio foi ao cinema em cada mês do ano passado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Na horizontal tem os meses. E na vertical tem a quantidade de vezes que Sérgio foi, que vai até 7. Letra A. Em qual mês Sérgio foi mais vezes ao cinema? O mês que tem uma maior quantidade aí é julho, que chegou em 7. Mês de julho, ele foi 7 vezes ao cinema.
Há algum mês em que Sérgio não tenha ido ao cinema? Tem. O mês de março. Sérgio não foi ao cinema em março. Sérgio não foi ao cinema em março. Em quantos meses Sérgio foi mais que 2 vezes? Mais que 2 vezes. Ele foi em janeiro. Fevereiro ele foi 2. Abril. Junho, julho. Julho. Setembro, outubro e dezembro. Setembro, outubro, dezembro. Setembro, outubro e dezembro. Agora a questão de número 8. O gráfico de colunas mostra a venda de 1.000 aparelhos celulares da loja Olá, registrada de dezembro a março. Vendas de aparelhos celulares. Oitavo. Letra A. Quantos aparelhos foram vendidos em dezembro? 50%. 50% quer dizer o quê? A metade de 100, a metade de 100%. Se foram 1.000 aparelhos, a metade vão ser 500 aparelhos. Letra B. Qual é a diferença entre o número de aparelhos vendidos em dezembro e o número de aparelhos vendidos em fevereiro? Então, em fevereiro foi 15% e em dezembro foi 50%. Então, vocês vão fazer a diferença aí e vão colocar a atividade, a resposta aí da questão 8, letra B. Certo? Agora, vocês vão ver aí fluxograma, a questão 9. Fluxograma é um tipo de diagrama que pode ser estendido como uma representação esquematizada do processo. Um exemplo clássico é a árvore genealógica. Fluxograma é um tipo de diagrama que pode ser estendido como uma representação esquematizada. A árvore genealógica. Observe a árvore da família Ferreira. Então, tem a árvore aí. Então, calcule o percentual de homens na quarta geração da família. Certo? Então, vocês vão fazer aí. Agora a gente vai anotar a nossa atividade de casa. Hoje, dia 13 de janeiro, casa, para nota também. Livro, páginas. 323, que é a questão, somente a questão 5, para fazer o gráfico. 324, que vocês têm algumas coisinhas para responder, não é tudo, né? Algumas coisas para responder da página 324. Página
325 e 326. Então, 323, 324, 325 e 326. Então, tenham uma boa quarta-feira. Não deixem de fazer atividade para a nota mandada no aplicativo e boa aula a todos.